Olá, meus amados irmãos e irmãs, com muita alegria cumprimento a todos para juntos compartilhar de mais uma lição. Hoje a lição 12, com o título A Igreja de Cristo e a Lei. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e tirarmos lições de aplicações para as nossas vidas cotidianas. Que nestas lições possamos andar sempre nos caminhos que o Teu Santo Espírito nos deixou passos iluminados através do exemplo de Teu Filho amado e de todos aqueles que foram e são justificados pela fé em Ti e em Teu reino. Senhor Deus, consagra-nos com o conhecimento da Tua Palavra. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Analisando Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É muito curioso, em pleno Apocalipse, o último livro das Escrituras Sagradas, serem abordados repetidamente esse tema dos mandamentos, como Apocalipse 12, 17, esse aqui, dentre outros. Veja que de Adão a Noé, de Noé a Abraão, de Abraão a Moisés, de Moisés à Igreja do Novo Testamento, o cristianismo, e dessa igreja até os nossos dias, nós observaremos que, na realidade, esse grande concerto, esse grande acordo de Deus com os seres que caíram, foi um só. Ele tem sido renovado de época em época, atualizado, sempre numa linguagem moderna, ampla, mas dinâmica e outra coisa, eterna, absoluta. O compromisso que Deus fez de resgatar os seres caídos, desde o primeiro que caiu até o último, desde que desejem serem salvos, todos vieram aqui para este mundo, para este planeta, todos os seres que pecaram no universo. E todos os que desejarem serem salvos, serão salvos pela graça e justificados pela fé. Porque mérito, o único capaz, foi o próprio Filho do Deus vivo. No segundo tema, de Adão a Noé, vamos analisar alguns pontos interessantes aqui. Nos dias de Noé, o primeiro ponto que eu destacaria é que a população era quase milenar. Tentem só entender que hoje a população, que dificilmente ultrapassa 90, 100 anos de idade, nos dias de Adão, e o mundo está do tamanho que está. Imaginem, nos dias de Noé, que a população extrapolava 900 anos. Entre Adão a Noé. E um detalhezinho aí, Gênesis 3, 16 a 20, mostra a maldição caindo sobre Eva de cara. Ela recebendo dor para ter filhos, do seu pecado para frente. Quer dizer que antes não tinha dor. E lembrado também que nesse contexto
aqui, de Gênesis 3, 16 a 20, mostra que ela, depois do pecado, foi chamada de Eva, afirmando pela Bíblia Sagrada, porque ela era mãe dos seres viventes da terra. Aqui está uma alusão clara, que não precisa muito esforço para entender, que entre a criação do casal e o pecado deles, eles viviam na eternidade. Eles apenas foram excluídos. Isso aqui, milhares e milhares e milhares de anos se passaram. Que tamanho que estava esse planeta quando eles caíram? Agora eles foram colocados para fora. E fora do jardim tiveram os 2 primeiros filhos, sob o pecado. E uma geração também, essa que agora entramos comentando, milenar, quase milenar, que desponta nos dias de Noé, e Deus resolve destruir o mundo, porque a terra se encheu de violência. Os descendentes da luz com os descendentes das trevas se misturaram por casamentos, e aí a coisa virou de cabeça para baixo. Deus foi obrigado a passar a régua. Segundo ponto, se analisarmos Gênesis capítulo 5, verso 32, quando Sem nasceu, Noé estava com 500 anos. Nós sabemos, pelas informações bíblicas, que quando o dilúvio estourou, Noé já estava com 600. Se considerarmos o Bar Mitzvah de Noé, ele teria então casado aos 13 anos, que é a maior idade até hoje lá naquela região, e a mulher no Bat Mitzvah seria aos 12. Num cálculo simples aqui, nós temos 500 menos 13 anos, 487. Essa era a quantidade de irmãozinho de criança, de criancinha, da longevidade milenar que Noé tinha quando nasceu Sem. Todo mundo pensa que Sem foi o primeiro filho de Noé, né? Mas não tinha fábrica de anticoncepcional naquele tempo, não. Não esqueçam disso. E não foi eu que escrevi a Bíblia, está escrito lá. Ele tinha 600 anos quando chegou o dilúvio e tinha 500 quando nasceu Sem. Então as descendências de Adão a Noé, a terra estava lotada, sem a menor chance de erro. 20 anos antes de Sem nascer, Noé foi avisado do dilúvio. 20 anos depois do anúncio, ou seja, Noé estava com 480 anos quando foi avisado do anúncio. Aos 500 anos, ele nasceu Sem, já tinha 20 de pregação, da última mensagem de advertência para aquele mundo caído. Mas 100 anos se passaram até o dilúvio, e Noé completou 600 anos. Se você analisar o Escatologia 3, aula 8, você vai ver detalhes bem minuciosos sobre esse assunto. Vai lá no YouTube e analise. Professor Rafael Diniz Caetano, Escatologia 3, aula 8. Tudo sobre o dilúvio. Terceiro ponto, uma tragédia terrível, ilustrada em forma de vômitos. Observem lá em Levítico 18, 28, uma advertência contra Israel, mostrando que antes dele, uma nação já havia sido vomitada. Sabendo que o dilúvio foi o segundo vômito, e ele não era a nação, era o mundo. O primeiro foi a Atlântida, entre janeiro a maio do ano 2350 a.C., o ano do dilúvio. A Atlântida ficou debaixo do Oceano Atlântico para servir de exemplo para o mundo antediluviano, como que o mundo inteiro ia ficar se não se convertesse dos seus maus caminhos, se não ouvisse a última mensagem de advertência ao mundo daqueles dias, pregadas por Noé.
Nós vimos também em 2 Pedro, capítulo 2, versos 5 a 6, que houve uma comparação com o mundo antediluviano e com Sodoma e Gomorra também. Sodoma e Gomorra já foi o terceiro vômito de Deus, só que em forma de fogo. Também nação que foi destruída antes. Que lá em Judas 5, verso 6, mostra que eles, os sodomitas, seguiram aqueles anjos especializados em sodomismo, em pecados sexuais, e caíram. Analise lá, Judas, versos 6 e 7. Veja a inferência, a citação bíblica, comparando os sodomitas com aqueles anjos que seguiram após aqueles anjos especializados em sodomismo. Tanto é verdade que quando os anjos do Senhor chegaram lá, eles quiseram ter relações com aqueles anjos. Coisa horrível. Ló e sua família, à exceção da esposa, e quantos mais ficou para trás? E perderam. O último vômito, quarto vômito. Veja bem, Atlântida, uma nação vomitada com água. O mundo, a coleção de nações, vomitado com água. E o arco-íris veio prometendo que não ia destruir mais com água. Terceiro vômito, Sodoma e Gomorra, nação ou nações, duas juntas. E Apocalipse 3 dizendo que o morto vai ser vomitado. Antes que fora frio ou quente, vômito divino de novo. E nós sabemos que o último vômito vão pedir, os ricos pedirão as pedras para cair sobre as suas cabeças. O último vômito, como Sodoma e Gomorra, fogo também. Terceiro tema, de Noé a Abraão. Veja mais alguns detalhes interessantes aqui. Aqui praticamente pode ser comparado da porta da arca à porta da graça. Porque os que aceitarem a mensagem, as últimas mensagens de advertência ao mundo, pregado pelos 3 anjos, estarão sempre dentro da porta da graça. Do contrário, conscientes dessa mensagem e evitando vivê-la, estarão promovendo um estado de mornidão, que acha que é rico, mas é um desgraçado, segue nu e vai ser vomitado. E ao invés de ficar debaixo da porta da graça, dentro da porta da graça, vai ficar lançado na porta da desgraça, porque quando a porta da graça fechar, só vai sobrar a porta da desgraça. 7 pragas de resultado. Curioso é que o dilúvio, o único fim do mundo que teve até hoje, estourou em 17 de maio do ano 2350 a.C. Nós vemos essa referência lá em Gênesis 8, 13 e 14. E foi no primeiro mês, no primeiro dia, que seria 1º de abril, né? Ele tirou a cobertura da arca. E no dia 27 de maio, no segundo mês, eles desceram da arca. Veja que coisa mais interessante. Se analisarmos Gênesis 7, 11, 17 de maio, segundo do mês do calendário hebraico, 1º é abril, 2º é maio, 17 de maio. Mas vimos que só no dia 27 que eles desceram. 10 dias a mais de um ano. Ou seja, o único fim do mundo que aconteceu durou 1 ano e 10 dias. A duração do sufoco do único fim do mundo. Se vocês observarem lá em Levítico capítulo 23, verso 5, a Páscoa era comemorada todo dia 14 de abril. Nós sabemos que Cristo morreu, nesse dia 14 de abril do ano 31, ele ceiou com os discípulos, ele lançou a Santa Ceia, lava-pés e Santa Ceia. E ao invés de sacrificar um cordeiro, ele apresentou o seu corpo para os discípulos em forma de pão e o seu sangue em forma de vinho, memoriais.
da sua redenção. E ele mesmo lavou o pé dos discípulos, dando exemplo para que eles continuassem fazendo isso até que ele voltasse. No dia seguinte, conforme lá em Levítico 23, esse texto que eu já citei, você, do verso 5 em diante, você vai ver que começaria no dia 15 de abril, o dia seguinte ao Cordeiro Pascal, era o dia das primícias. Começava então a festa agrária que duraria 50 dias, chamada de Pentecostes, que quer dizer 50º, que concluiria 50 dias depois. Mas olha as curiosidades, coisa mais interessante, a intimidade da relação entre o dilúvio e a redenção no Calvário. Noé esperou do dia 17 de maio ao dia 27 para descer da arca, não foi? Analise. No dia 14, a Santa Ceia. No dia 15, Jesus morreu, na sexta-feira. No sábado, dia 16, ele passou na sepultura. O único dia que ele ficou interno na sepultura. No domingo, ele ressuscitou. Então veja bem, 15, sexta-feira, 16 no sábado, 17, domingo. Quantos dias passou na terra? 40 dias. Então, 17 de abril com mais 40 dias, se eu colocar só 30, cai exatamente no dia 17 de maio. Se eu colocar 40, cai no dia 27 de maio. O mesmo dia que Noé desceu da arca, Cristo foi assunto aos céus, completou os 40 dias. Exatamente essa diferença de 10 dias, que aconteceu de 17 de maio a 27 de maio, lá no dilúvio, aconteceu do dia, ao invés de 17 aqui, mas do dia 27 ao dia 7, 10 dias depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu, porque não ia perder o festão de 10 dias no céu, né? Jesus foi, levou aqueles que ressuscitou com ele, lembra? As primícias dos mortos, ele levou. E depois de 10 dias desce o Espírito Santo. Que coisa incrível esses fatos, essas evidências bíblicas. O quarto tema, de Abraão a Moisés. Interessante que Moisés aqui se identifica como, não só como profeta, mas como vidente. Porque o profeta vem para frente, o vidente vem para trás. Moisés escreveu a biografia de Abraão, de Jó, que viveram 500 anos antes dele. Ele escreveu a biografia de Adão, o Gênesis, detalhes que aconteceu num passado tão distante, fatos decorrentes da eternidade, revelados. Ele não conheceu Abraão, ele não conheceu Jó, não conheceu Adão, mas por Deus escreveu a biografia desses patriarcas. Um segundo ponto, Gênesis 12, do verso 1 até o capítulo 15, verso 1 ao 6, nós vimos que a harmonia da lei e da graça, dando sequência ao concerto desde o arco-íris, que é a representação incontestável da graça de Deus. Lá em Gênesis 9, 16 a 17. Um terceiro ponto, em Gênesis 14, 18 a 20, aparece um outro personagem muito curioso, Melquisedeque, que Paulo, lá em Hebreus 7, 1 a 6, afirma que ele era sumo sacerdote, aquele cuja genealogia não é contada entre os homens. Muito curioso isso aí. Mas no Escatologia 3, aula 9, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse tal Melquisedeque. O tempo da lição não dá tempo hoje de falar sobre isso. Mas vai lá no Escatologia 3,
aula 9, que será postada nos próximos dias, e vocês verão essa alusão de Melquisedeque nesse contexto maravilhoso aqui dessa lição e, acima de tudo, da lição da Bíblia Sagrada. Mas então, como vemos aqui, são fatos entre Abraão e Moisés que são incontestáveis, apresentando a harmonia entre a lei e a graça. No quinto tema, de Moisés a Jesus, aqui nós vimos nada mais, nada menos do que o judaísmo em pessoa, a sombra do corpo de Cristo, a lua que estava debaixo dos pés da mulher de Apocalipse 12, que quando o sol chegasse revestiria o corpo inteiro da mulher. De Apocalipse 12, a igreja de Apocalipse 12. Aqui nós podemos fazer uma harmonia também entre Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 ao 12. Seria interessante uma reflexão sobre isso. Você fazendo aí com calma, você vai ver a estreita relação entre a lei e a graça, ao analisar Deuteronômio 7, de 6 a 12. E coloque em paralelo Gálatas 3, 6 a 16. E veja, por exemplo, entre o verso 6 ao 8, aqui de Gálatas, a evidente ilustração justificando pela fé desde Abraão a graça para Abraão. Olha que coisa interessante. Segundo ponto, no verso 9 aqui de Gálatas 3, Abraão é chamado de crente. O que é crente, meu amado? Não foi eu que escrevi a Bíblia. Abraão vivia debaixo da graça. Todos os seres que caíram, se foi salvo, é porque alguém garantiu que pagaria essa conta. E isso é graça. Apenas foi justificado pela fé de que isso aconteceria e seria um fato incontestável, líquido e certo. Terceiro ponto, dos versos 10 ao verso 15 aqui de Gálatas 3, maldito aquele que for pendurado no madeiro. E justamente o descendente de Abraão aqui, que foi feita alusão, que se refere a Cristo, ele foi pendurado no madeiro, se tornou maldição. Deus o fez maldição por nós, Deus o fez pecado por nós. Lembra do que Paulo disse? A morte da serpente. Maldita a serpente, né? Maldito o diabo. Todos os que morrerem a morte da serpente jamais ressuscitará. Cristo ressuscitou porque foi o único que morreu ela até hoje e morreu sem pecado. Qualquer outro que morrer essa morte vai morrer por consequência pecaminosa e jamais ressuscitará. Um quarto ponto, verso 16. Observe que Paulo destaca que a promessa ao descendente, e não diz aos descendentes, Paulo afirma, porque está apontando diretamente para Cristo, o único capaz de vencer e nos garantir a vitória. Sexto tema, de Jesus ao remanescente. Nós veremos aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Apocalipse 12. Vamos fazer uma rápida síntese desse capítulo. Apocalipse 12 fala de uma mulher pura. Apocalipse 17 fala de uma mulher meretriz. Para Deus só existe duas igrejas sobre a face da terra. E lembre-se, igreja somos nós. Os que aceitam a palavra de Deus e vivem na pureza da palavra, procuram aceitar a justificação de Cristo, viver nessa pureza, fazem parte dessa mulher. Do contrário, os que rejeitam a palavra e não atendem os apelos do Espírito, está embriagado com o vinho da meretriz e está na Babilônia. Ou guarda ou não guarda, ou obedece ou não obedece, ou vai ou racha, sim, sim, não, não. O que passar disso, vocês sabem quem que vem. Apocalipse 12, de 1 em diante. Vi
um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E ela estava grávida, com dores de parto, e ansiava para dar à luz. Observe tanto que é simples. A lua, luz menor debaixo dos pés. O sol, luz maior, revestida da glória do advento. A coroa de 12 estrelas, tão simples. Lá no santuário tinha 12 pães no santuário, representando Jesus, o pão da vida. 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, no período do judaísmo. E 12 apóstolos judeus, chamados dentro do período judaico ainda, porque o período judaico é os 490 anos lá de Daniel, capítulo 8, verso 14, e do capítulo 9, do verso 20 ao verso 23. Que também lá dentro da escatologia temos detalhes maiores sobre isso. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui que as 12 estrelas, 12 apóstolos judeus, chamados para iniciar a obra do evangelismo, e para trás, 12 tribos de Israel. A gravidez da mulher, Cristo ia nascer, e ao nascer Jesus, todo Israel esperava a libertação. Só que infelizmente a maioria, a nação, a liderança da igreja queria uma libertação nacionalista e não do pecado. E Cristo mostrou um tipo de reinado totalmente diferente do que eles esperavam. Por isso ele foi rejeitado. Por isso que ela chorava para dar à luz há tantos anos. Todas as nações que vinham oprimiam. E nos dias de Cristo eles estavam oprimidos pelo Império Romano. Agora Jesus aparece para libertá-los da escravidão do pecado, e eles esperando outro tipo de libertação. No verso 3, vi um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si, lançou 1/3 das estrelas do céu do chão. E quando ele viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que haveria de dar à luz ao filho, para que, dando ele à luz o filho, lhe tragasse o filho. E o seu filho foi arrebatado para Deus e o seu trono, onde há de reger todas as nações com vara de ferro. Chegamos até o verso 5. Mas vamos analisar um pouco entre o verso 3 e o verso 5. Dragão, Satanás. Entre o verso 7 em diante você vai ver essa classificação. 7 cabeças. Apocalipse 17, verso 9, fala dos 7 montes de Roma. Localização do quartel-general do dragão. Todo mundo conhece. Os 7 montes de Roma. Tão famosos, né? Depois, 7 diademas na cabeça do dragão. Se está na cabeça do dragão, Apocalipse 16, 13 em diante, diz que ele vai de encontro aos reis da terra para os congregar em batalha. Quantos governos oprimiram o povo de Deus em todas as épocas? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. 7. Lá em Apocalipse capítulo 17, do verso 8 ao verso 11, está dizendo, são também 7 reis, 5 já caíram, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um ainda existe, Roma pagã. Outro ainda virá, besta, que sobe do mar, que seria o papado, o governo político e religioso de Roma. E vai à perdição, e vai vir um 8º, mas é do 7, porque besta não é uma besteira só, seria a besta do abismo, o 8º. O 9º seria a besta da terra, que é os Estados Unidos, a besta protestante, mas tudo é uma besteira só, união de Estado e Igreja. Então tanto faz, 8º ou 9º, tudo é do 7. Então, 7 diademas da cabeça do dragão são 7 tipos de governo que oprimiu o povo de Deus em todas as épocas, e o último dele é a união de Estado e Igreja, que é chamado, é conhecido então profeticamente e escatologicamente por besta. E os 10 chifres, como os 10 dedos da estátua de Daniel, os 10 chifres do animal de Daniel 7, o esquisitão, todos representando os 10 povos do Império Romano Ocidental que caiu, que os 10 povos anglos, visigodos, évolos, ostrogodos, os 10 povos bárbaros que invadiu
o Império Romano Ocidental e transformou na atual Europa em 10 países. A diferença exatamente do dragão com a besta, se você observar e fizer um paralelo de Apocalipse 12, 3 com Apocalipse 13, verso 1, você vai observar que a besta também tem 10 chifres, a mesma coisa, os 10 povos. Os diademas da besta estão na ponta dos chifres, são os 10 reis que governam a Europa. Coisa mais simples. A besta, como o dragão, tem 7 cabeças e 10 chifres. A diferença é só os diademas. Os diademas do dragão estão nas cabeças, que são 7. São 7 governos que oprimiu o povo de Deus em todas as épocas. Os diademas da besta estão na ponta dos chifres. Os 10 reis que governam a Europa. Percebeu a diferença? Coisa mais simples. Muito bem. A cauda do dragão, que levou após si o subversista e lançou 1/3 parte das estrelas do céu, dos reinos, dos seres que não tinham pecado, e agora em rebelião contra Deus, na batalha lá no céu, foi lançado na terra, e seus anjos com ele. E quando ele bateu aqui, ele já perseguiu direto a grande responsável, né? A igreja do lar, que vinha na descendência de Adão, e já passou a perseguir. Logo foi lá Caim e já matou Abel. E a igreja sempre perseguida o tempo todo. Ele é igual a água, ele gosta de quem sabe nadar, porque os que não sabem já é dela. Se pular, tá morto. Assim é o diabo. Ele não está preocupado com quem é lá do mundão. Ele está preocupado com aquele taiada que acha que está salvo, tô rico, mas não sabe que é um desgraçado, isso aqui. Precisando de ouvir a palavra e obedecer a palavra, especialmente com o toque do Espírito Santo lá dentro da alma. Esse é o caminho andado por ele. E Cristo, quando vai para o céu e há de regir todas as nações com vara de fé, mostra ele como juiz. Aqui ele foi maltratado. Lá no céu ele se tornou juiz. Ele é nosso advogado e é também nosso juiz. Quem aceitar a sua graça, o seu sacrifício, ele advoga e defende. Do contrário, ele julga e condena. E se aceitar, ele absolve e perdoa e reintegra na salvação. A vara de ferro é o juízo. O verso 6 é muito curioso. E a mulher fugiu para o deserto, ao seu lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Engraçado. Se você pegar o ano de 1798, quando terminou o período de supremacia papal, e diminuir de 538, que foi quando começou, desse período desencadeou a Inquisição, 1798 menos 538 dá exatamente 1260 anos. Um dia em profecia, Ezequiel 4:6, nesse caso se aplica um dia igual a um ano. Todas as datas na Bíblia relacionando anos e dias que o profeta esteve vivo, você vai lá no Escatologia, no curso de Escatologia, analisa, você vai ver evidências bíblicas sobre isso. Se o profeta está vivo, um dia é igual a um dia, um ano é igual a um ano. Mas se o profeta estiver morto, quando acontecer a profecia que ele falou, um dia igual a um ano. A exemplo, Abraão viu, contemplou a escravidão egípcia, e ele morreu dentro do cativeiro egípcio, mas lá na casa dele, lá na terra dele. Ele teve a visão do cativeiro egípcio. Quando começou o cativeiro egípcio, ele ainda estava vivo. Ele não foi para o cativeiro, mas estava vivo. Jeremias teve a visão do cativeiro de 70 anos, Babilônia, e durou 70 anos, porque Jeremias estava vivo quando começou o cativeiro. Mas já João, que viu esses 1260 dias, quando aconteceu ele estava morto. Observe que o milênio de Apocalipse vai ser 1000 anos literais, porque João vai ressuscitar no primeiro dia desse milênio e ir para o céu. Ele vai participar da sua profecia. Não dá tempo dentro do período da lição de analisar tantos detalhes, mas vai lá no curso de escatologia que você vai ver detalhes muito interessantes sobre isso. Então os 1260 dias são os 1260 anos. E dentro desse período de 1260 anos, o velho mundo habitado daquela época,
que era Europa, África, Ásia e Austrália, é o mundo que sofreu a opressão da supremacia papal. O Ocidente não tinha sido descoberto. Foi entre 538 a 1798 que as Américas foram descobertas. E surge o deserto, então, nos Estados Unidos, aonde, então, acontecerá o restante dessa profecia. Os evangélicos, os crentes, os oprimidos, os protestantes oprimidos dessa perseguição fugiram para os Estados Unidos, que é o deserto aí, que é onde daria sossego. Jesus fez uma referência sobre isso. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se sobraria, apontando para o mesmo deserto, para o mesmo período, esses 1260 dias, no qual recebeu os evangélicos que formaram um país totalmente protestante. Mas infelizmente, além da mulher remanescente, a igreja remanescente, ter nascido lá, segundo a profecia, nesse período, infelizmente lá também a última besta do Apocalipse, a besta protestante, também nasceria lá. Nós vamos ver isso agora mesmo. Do verso 7 ao 12, nós já conhecemos isso aí, todo mundo já estudou sobre isso. João também, como profeta vidente, olhou para trás, há 4.000 anos antes de Cristo, contando o detalhe da queda do casal aqui no Éden e a batalha no céu. O diabo fez o casal aqui cair e foi contar a vitória lá no céu, desencadeando uma batalha onde ele foi expulso. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente Satanás, foi lançado na terra, os seus anjos foram lançados com ele. Ouvi, pois, uma grande voz do céu que dizia: chegada está a salvação, a força e o reino do seu Cristo, porque já o acusador do nosso irmão foi derrubado, o qual os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrais vós aos céus que neles habitais. Ficou livre do diabo, né? Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E o verso 13, mostrando que a hora que ele caiu, já partiu direto para cima da mulher de novo, né? O Maguila, né? O Maguila desafiou ele, e o Maguila fazia uma propaganda do Voltarém na época, vocês lembram? Pois é, a hora que o Mike Tyson partiu para cima dele, ele tomou uma pancada e caiu desmaiado no chão. A hora que ele acordou, dizem muitos que a primeira coisa que ele lembrou de pedir foi o Voltarém, que ele fazia propaganda. Assim é o diabo, quando ele bateu no chão, já partiu para cima da mulher, né? Era o consolo dele, era o Voltarém dele, era partir para cima da mulher, perseguir a mulher. E o verso 14 em diante, o 14 é a mesma coisa do verso 6, só que usa uma linguagem diferente. A linguagem do verso 14 é a mesma de Daniel 7, 25, que por coincidência trata do assunto da mudança da lei de Deus, dos 10 mandamentos, que aconteceu, que foi a causa maior do protestantismo, essa mexida que deram na lei de Deus, apontada aí no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, e ele trata também do período de supremacia papal. E olha que Daniel viveu 600 anos antes de João, 700 anos antes de João. Que coisa mais curiosa. E ele fala lá em Daniel 7, 25, mesmo que João fala aqui em Apocalipse. Durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se você pegar um tempo, considerar um ano, a média do calendário hebraico, do lunar e do solar, dá 360 dias o ano. Então, um tempo, um ano 360. 2 tempos, 720, o dobro. Meio tempo, 180. Soma tudo, dá 1260. 1260 dias, que nós sabemos que são anos. Lá em Apocalipse 3, verso 5 também fala de 42 meses. Vezes 30 dias cada um, cabeça ia ter boca para falar besteira, dá também 1260. Todos essas datas, essas ilustrações de anos, voltados entre o ano 538 ao ano de 1798. Os 1260 anos de supremacia papal. Coisa incrível. E no verso 15 agora então, diz que dentro desse período, o dragão ia lançar água da sua boca como rio, para que pela correnteza fizesse arrebatar a mulher. Como a linguagem simbólica que está sendo usada no contexto, analise Apocalipse 17 e 15. Águas em profecia são povos, multidões, nações e línguas. Então o diabo estava colocando seres no meio dos protestantes para ir lá para o deserto,
para que lá então acontecesse o verso 16. E cumprisse o Apocalipse 13, verso 11. Vi nascer da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, mas falaria como um dragão. E se continuar lendo, faria toda a terra e os que nela habitam. Dominaria o planeta. Nós vemos os Estados Unidos. Mas a terra ajudou a mulher. Verso 16. Abriu a sua boca e tragou o rio. A perseguição não pôde continuar para lá. Mas instalou, né, um vírus mutante, diabólico, para desencadear a última perseguição no planeta, né? Que vai partir dos Estados Unidos, a escatologia. O decreto dominical vai partir de lá. E isso já é estudado há anos lá, para ser implantado. Mas vai partir de lá a nível mundial, fica atento. E o verso 17, ironia do destino, né? O que sobrou dela, o dragão irou-se contra a mulher. Os remanescentes dela, o que sobrou dela, e foi fazer guerra contra eles, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se você comparar com Apocalipse 14, versos 6 e 7, a abertura das 3 mensagens angélicas, vi voando pelo céu 3 anjos que tinham o evangelho eterno nas suas mãos para proclamar a todo o povo, tribo e língua. O primeiro seguiu dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um trecho do mandamento do sábado. Faltou falar que é adventista do 7º dia, né? Que coisa incrível. Que coisa incrível. E que religião não salva ninguém, não. Mas essa foi a igreja que nasceu lá no deserto. No dia 22 de outubro de 1844, igualzinho profetizado por Daniel e por João. Nasceu lá. Aqueles 2.300 anos, lembra? Lá de Daniel 8,14. Vai lá na escatologia e você vai ver. Que terminou no dia 22 de outubro de 1844, dia em que começaram as visões proféticas desse movimento conhecido por adventista. Mas não dá tempo na lição de estudar sobre isso, mas lá dentro da escatologia vamos ver tudo sobre isso. Os aborrecimentos desse acontecimento e as alegrias desse acontecimento, né? E o remanescente levantou-se. E o Apocalipse 18, 1 a 4, o alto clamor que vai encher a terra. Essa mensagem desses 3 anjos, a mensagem de Apocalipse 14, 6 a 12, vai se transformar num alto clamor e fechar todo o povo, tribo e língua. E eu e você somos convidados a fazer parte deste alto clamor, que é a obra do Espírito, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para finalizar o 7º tema, os 3 anjos de Apocalipse 14 representam o povo que aceita a luz das mensagens de Deus e vão como agentes seus fazer soar a advertência por toda a extensão da terra. Isso quem disse é a senhora White, em Testemunhos para a Igreja. O curioso aqui também que ela comenta aqui no último parágrafo, o amor que Jesus manifestou pelas pessoas no sacrifício feito por sua redenção impulsionará todos os seus seguidores. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 455 e 456. Querido Senhor, usa-nos a cada um de nós individualmente, como membros desta orquestra do alto clamor, e possamos realizar a Tua vontade, testemunhando e pregando a todo o povo, tribo e língua, ao mundo ao nosso redor, de que Teu Filho em breve voltará para nos buscar, nos restaurando dos males que enfrentamos neste mundo e nos devolvendo a permissão de vivermos eternamente, fazermos parte novamente da eternidade, usufruindo da redenção que Cristo realizou por nós. Santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Que naquele grande dia sejamos contados entre os salvos, nós e os nossos lares aqui representados, e o mundo ao nosso redor, que ouvem a nossa mensagem e que obedecem o Teu testemunho. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero ser, Senhor.
de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo.